A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Que bom que nós estamos bem, né? Estamos aqui para dar prosseguimento à nossa aula do Panorama Bíblico, a aula de número 12, ou melhor, aula de número 8, melhor dizendo. Enquanto você se prepara, eu quero fazer uma breve oração com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, que teu Espírito possa nos ajudar, possa nos direcionar, possa nos ensinar, ó Deus, a respeito desse assunto, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, presta bem atenção. Como já estudamos, né, Deus já sabia de tudo que iria acontecer antes mesmo, né, da criação do mundo e da criação das suas criaturas. Por quê? Porque Deus, ele é onisciente. Nós sabemos que Deus desejava criar seres livres, para conviver com ele, para se relacionar com ele. Sabendo, né, que esses seres livres que ele iria criar, eles iriam pecar. E que ele não poderia intervir na decisão de escolha desses seres livres. Nós vimos que um terço dos anjos, após o teste da livre vontade, eles caíram juntamente com Lúcifer. Eles fizeram a sua escolha e Deus não interviu, né, na decisão deles. A gente sabe que não houve plano de salvação para os anjos, devido os mesmos, né, serem criados para ser ministro de Deus, para ser mensageiro de Deus e conviver diretamente com Deus. Mas para o homem Deus iria criar, né? Para o homem que Deus iria criar, Deus também sabia que esse homem iria cair. E qualquer criatura livre que Deus criasse, né, ela também iria cair. Mas a Bíblia vai nos orientar que Deus amou o homem de tal maneira, que Deus, mesmo antes de criar esse homem, ele planejou, ele arquitetou, ele construiu um plano para salvar esse homem. Deus quis redimir esse homem e desfazer tudo aquilo que iria acontecer com esse homem. E tudo isso foi na eternidade passada. Aconteceu ali a coisa mais importante para a raça humana, antes mesmo do homem ser criado. A Bíblia nos mostra que uma das pessoas da triunidade ou da trindade, o Deus Filho se ofereceu para fazer, né, essa redenção, para redimir o homem. E Deus aceitou a proposta do Deus Filho, a oferta que ele estava fazendo. E a partir desta oferta, Deus arquitetou um plano, Deus estabeleceu um plano. E quando Jesus se ofereceu, ali naquele momento foi feita uma aliança eterna. E essa aliança eterna, ela foi estabelecida na eternidade passada. E ela foi feita, né, essa aliança entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É uma aliança onde ele se comprometia em salvar o homem que iria ser criado. É por causa dessa aliança eterna que o homem é salvo. E presta atenção, é essa aliança que foi colocada no tempo para o homem. É por meio da Bíblia que Deus está nos informando. Porque a Bíblia é a revelação de Deus, tá? Ela nos informa a respeito dessa aliança, aonde a própria Bíblia é o livro de aliança, ou da aliança de Deus para conosco. Nós sabemos que a palavra testamento é sinônimo
da palavra aliança, da palavra pacto. Nós sabemos que nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento, e apesar de nós termos o Novo Testamento e o Velho Testamento, a Bíblia é uma só aliança. São dois passos das mesma aliança. Dois passos, o Velho Testamento e o Novo Testamento significa dois passos da mesma aliança. Tá? Nós temos um Deus maravilhoso, que é o único Deus, é o único que existe, tá? Que anuncia o fim das coisas desde o princípio. Isaías, ele vai nos revelar no capítulo 46, no versículo 9 e 10. Olha o que está escrito. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É o Deus que anuncia as coisas que ainda não aconteceram. É esse Deus que nós temos. Presta atenção, Jesus já era conhecido, ou melhor dizendo, desde os dias da eternidade passada. Veja o que diz, o profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha aqui, Jesus já era assunto desde os dias da antiguidade, desde os tempos eternos, desde os tempos antigos, né? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. E essa graça é dada em Jesus. E ela foi dada para nós antes dos tempos eternos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha aí, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, a qual aboliu a morte e trouxe a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Querido, o propósito e a graça nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos e que se manifestou agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Querido, não, a vida eterna que Deus veio nos proporcionar, tá? E essa vida a qual o próprio Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ei, Deus já revelou desde os tempos eternos seu propósito de nos dar vida eterna. Olha o livro de Tito, capítulo 1, versículo 2 e 3. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Versículo 3. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não prometeu agora. Não. O dia que eu aceitei Jesus, não, essa vida já tinha sido prometido para mim desde os tempos eternos. Veja. A Bíblia também vai dizer, olha, coisa linda,
que eu já fui eleito nesses tempos. Olha o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 1 de Efésios, versículo 3, que nós fomos eleitos antes da fundação do universo, nos tempos eternos. Você pode glorificar a Deus por isso? Querido, entende uma coisa, que também o sangue de Jesus é conhecido antes da fundação do universo, do mundo, mas manifesto no fim do tempo, por amor de vós. Pedro vai dizer isso, né? No versículo 18 ao 20 de 1 Pedro, capítulo 1. Veja que ele diz, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do universo, ou fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Olha que coisa linda. Esse sangue de Jesus já era conhecido, presta atenção, antes da fundação. Os irmãos entendem isso? Quando isso aconteceu, pastor? Vou te mostrar. Isso aconteceu quando Deus disse que iria criar o homem e salvar esse homem. Deus sabia que esse homem se perderia, que ele iria cair, mas Jesus falou, Pai, eu estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus, querido, ele não veio ao mundo como solução. Jesus é a solução para o homem antes da fundação do mundo, antes da fundação desse universo. Jesus já é a solução. Querido, as palavras de Jesus na eternidade passada, elas foram reveladas, né, ao salmista Davi, tá? E ele pôde escrever no Salmo 40, do versículo 6 ao 8, dizendo, sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e oferta pelo pecado não me queres. Então eu disse, eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Aleluia. O salmista Davi, ele recebe a revelação daquilo que aconteceu ali na eternidade passada. E o escritor do livro, da carta aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai desenvolver justamente esse tema do Salmo 40. Nós vamos ver que no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10, ele vai falar justamente, tá, sobre o sangue do bode, sobre o sangue do touro, que eles não tiram o pecado. João Batista, quando viu a Jesus Cristo, tá, numa nação em que o pecado, tá, era resolvido através da morte, do sacrifício de animais, de cordeiro, ele olhou para Jesus Cristo e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu para Jesus e disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apóstolo João vai escrever ali no livro de Apocalipse, capítulo 13, no versículo 8, que este Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Oh, querido, o sangue de Jesus já era conhecido na eternidade passada. Quando o homem pecou, a sentença sobre o homem seria a morte, porque o salário do pecado é a morte. Porém, o pecado contaminou o homem de tal forma
que o seu sangue não poderia ir ao céu, fazer expiação, ou seja, sofrer as consequências pelo pecado. Alguém deveria morrer no seu lugar. E através do sangue, que é a remissão do pecado, esse homem pudesse ser salvo. Hebreus capítulo 9, no versículo 22, vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Levítico capítulo 17, versículo 11, vai dizer: é o sangue que faz expiação pela vida. Hebreus capítulo 9, o versículo 11 e 12, vai Deus dizer que o sangue de Jesus diante de Deus como redenção eterna pelas nossas vidas. Apocalipse capítulo 5, do versículo 9 e 10, vai falar que Jesus, pelo seu sangue, nos compra, nos traz de volta e nos faz reis e sacerdotes para Deus. Apocalipse capítulo 2, do versículo 10 e 11, tá? Vai nos dizer que nós vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro. Então, querido, o Senhor Jesus se ofereceu como substituto e disse: eis-me aqui, ó Deus meu, para fazer a tua vontade. Ele se ofereceu por mim na eternidade passada. Ele se ofereceu por você na eternidade passada. Então, a vontade de Deus é a salvação do homem. Jesus quis agradar ao Pai, tornando-se homem, tomando sobre si os nossos pecados. No livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, e depois no versículo 14, vai falar que ele é o Verbo. E mais vai falar também que o Verbo se fez carne. Jesus é a palavra de Deus. E Apocalipse capítulo 19, versículo 13, João vai mostrar, né? Tá? Jesus na sua volta, e ele volta como a palavra de Deus, o Verbo de Deus. Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 2 de Filipenses, do versículo 5 ao versículo 11, que ele se esvaziou de si mesmo, que sendo Deus, ele não teve usurpação de sê-lo como. Ele abdicou das suas condições de Deus, ele abriu mão, se fez homem, e como homem se humilhou a si mesmo, se fazendo servo. Mas Deus o exaltou sobremodo sobre todos, aonde toda boca vai confessar e todo joelho vai se dobrar. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a nossa redenção. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20. Veja o que está escrito aí. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Aleluia! Jesus, ele nos comprou. Jesus é antes de todas as coisas e nele subsiste todas as coisas. Esta é a aliança eterna que Deus está colocando na história, está aplicando para aqueles que nele crê. Todos que creem em Jesus faz parte dessa aliança de sangue, aliança do nosso Senhor Jesus Cristo, ou feita por meio dele, estabelecida por meio dele. Por isso, quando ele instituiu a ceia, ele disse, em São Lucas capítulo 22, versículo 20, este é o novo pacto, o novo testamento, a nova aliança em meu sangue. É isso que ele disse. Olha o que está escrito lá. Semelhantemente também,
tomou os cálices depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mateus também vai falar que esse sangue do pacto para a remissão do pecado, no capítulo 26, no versículo 20. Porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, que esse é o novo pacto, a nova aliança, né, por meio desse cálice. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Oh, querido, memória, lembrança. Ei, ele é a nova aliança. Quando nós tomamos seu sangue, nós estamos, ou tomamos o cálice, melhor dizendo, né? Aquele suco da vide, que é consagrado para simbolizar o seu sangue, nós estamos renovando esta aliança que foi feita em nosso favor na eternidade passada. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te adorar pela vida, ó Deus, de cada um dos meus irmãos. Que teu Espírito possa, papai, querer colocar no coração deles esse princípio e gerar temor no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.